Irmãos, paz. Quero dar a vocês boas-vindas ao nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo em meio a essa situação que estamos passando. Que você possa desfrutar desse momento de louvor e de palavra com a sua família. Que Deus abençoe vocês. Tu és tudo pra mim, a minha vida está em tuas mãos. Tu és minha porção, minha herança. Sim, estou em tuas mãos, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi falar de ti, Senhor. Mas agora posso te ver por tua graça, por teu amor. Eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos seus planos jamais se frustrarão, pois tu és Deus, só tu és Senhor. Tu és tudo pra mim, a minha vida está em tuas mãos. Tu és minha porção, minha herança. Sim, estou em tuas mãos, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi falar de ti, Senhor. Mas agora posso te ver por tua graça, por teu amor. Eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos jamais se frustrarão, pois tu és Deus, só tu és. Eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos seus
Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Estamos aqui num ambiente diferente do que nós estamos acostumados, mas com toda essa situação que o mundo está vivendo, nós estamos vivendo juntos. Deus preparou esse tempo para nós trazermos uma palavra de esperança, de ânimo, de fé sobre a tua vida, sobre o teu coração, aquilo que Deus tem gerado na nossa vida. Hoje eu quero repartir isso contigo para que tu seja fortalecido pelo poder da palavra de Deus em tua vida, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 39, que diz o seguinte: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esse texto ele é maravilhoso porque o autor traz uma afirmação para o nosso coração, para a nossa vida, da qual a gente não pode esquecer de forma alguma. Ele diz que nós não somos dos que retrocedem. Ele afirma isso para nós. Nós fomos chamados por Deus para avançarmos e não retrocedermos. Nesse momento que nós estamos vivendo como nação e nações, na verdade, nós precisamos guardar a nossa fé e avançar e jamais retroceder, porque Deus não nos chamou para retrocedermos. E interessante que ele traz uma afirmação dessa palavra de retroceder, e eu queria meditar contigo nesse vídeo, pois retroceder significa voltar, ir para trás, recuar. Eu e você não fomos chamados para voltar, para recuar, para ir para trás. Nós fomos chamados para avançarmos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não pode recuar. Nós não fomos chamados para recuarmos. Não fomos chamados para voltarmos, para retrocedermos. Nós fomos chamados para avançarmos. É nessa hora de dificuldade que nós precisamos guardar a nossa fé naquilo que sustenta. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo é o fundamento para a nossa fé. E é nisso que nós queremos nos apoiar. Quero meditar contigo de como nós não retrocedermos. Na carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele que pela alegria que foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Uma dica para que nós venhamos a avançar e não retroceder é olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Jesus, nós não somos confundidos, nós não ficamos desesperados. Nesse tempo que temos vivido, o mundo está num caos. As pessoas estão desesperadas, cheias de medo, sem esperança, sem fé nenhuma. Mas nós, que somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos chamados para avançarmos em fé naquilo que nós apoiamos nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A tua fé e a minha fé precisa estar apoiada nessas coisas. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Mesmo em meio de todo esse caos e todas essas situações que se levantam dia após dia, notícias que vão se colocando para a nossa vida, tem abatido a muitos, mas eu e você não podemos ser abatidos por essas coisas. Nós não vamos cair, nós somos a igreja do Senhor, nós vamos avançar. É interessante que nós não fomos chamados para retroceder e nem apenas só para avançarmos. Nós precisamos perseverar, permanecer e avançar. Eu e você precisamos permanecer na palavra de Deus. Eu e você precisamos perseverar na palavra de Deus. Eu e você precisamos avançar
no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, na intimidade, no relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esse texto de Hebreus 12, versículo 2, fala de olhar firmemente para Jesus. Fala de nós termos um alvo, olhar para o alvo daquilo que nós queremos atingir. Jesus é nosso alvo. Ele é o alvo da nossa vida. É interessante que, meditando nessa palavra, eu lembrei de uma história que fala de um arqueiro que era expert no que fazia. Ele lançava as suas flechas de várias distâncias, com várias dificuldades, e acertava sempre o alvo. E um dia ele chamou um rapaz que ele estava ensinando a lançar essas flechas, e ele pegou e pediu para que ele vendasse os seus olhos. E aí esse rapaz, achando que ele ia aprender como lançar flechas com os olhos vendados, ele ensinou uma história, na verdade um ensino tremendo que serve para as nossas vidas hoje. Ele armou o seu arco, a flecha, lançou, tentando acertar um alvo vendado, e a flecha passou longe do alvo. O rapaz que estava com ele não entendeu nada, falou: "Ixi, o senhor errou, foi longe a tua flecha." E aí, tirando a sua venda, ele explicou o que ele queria ensinar para esse rapaz. Ele disse para ele o seguinte: quando eu não olho o alvo, independente de tanto que eu tenho experiência e o que eu sei como atirar uma flecha, eu nunca vou ter a mesma precisão. É muito mais fácil eu acertar olhando para o alvo do que eu tentar acertar algo sem olhar para ele. E isso serve para a nossa vida hoje. Nós não podemos tirar nossos olhos de Jesus. Não podemos tirar nossos olhos de Cristo. Ele é o nosso fundamento. Ele é a razão da nossa vida. Ele transformou a nossa vida, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. E os meus olhos e os teus olhos precisam estar firmemente olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a primeira dica, para que nós não venhamos a retroceder. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. E nós precisamos olhar firmemente para Ele. Nossos olhos não podem estar olhando para situações, para circunstâncias, aquilo que tem se levantado em todo esse mundo. Nossos olhos precisam estar firmes em Cristo. É nele, é por meio dele e para ele são todas as coisas. A nossa vida está nele. Eu e você fomos colocados na rocha. Ele é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Permanecendo, perseverando e avançando nas verdades de Deus, olhando firmemente para Jesus, nos lembrando daquilo que transformou a nossa vida e tem sustentado a nossa vida até aqui. O propósito eterno de Deus. Quando foi apresentado isso para nós, nós fomos alcançados por esse propósito, fomos conquistados por esse propósito eterno. Entendemos que nós somos feitos para participarmos de uma família, a família de Deus. Entendemos que temos um Pai agora. Não estamos órfãos, não estamos sozinhos, nós temos um Pai, o Pai eterno, aquele que está conosco todos os dias, que está olhando para nós todos os dias, vendo toda essa situação. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele mesmo declarou que iria nos guardar, que iria estar conosco, e ali nos livrar de todo o mal. E agora nós somos os filhos dele, aleluia, eu e você somos filhos de Deus. Essas verdades sustentam a nossa vida. Essas verdades nos fazem apontarmos para o nosso alvo, que é Cristo, porque Ele é o autor de todas essas coisas. Por meio dele é que nós fomos aceitos por Deus. Foi por meio dele que eu e você agora fazemos parte de uma família. Aleluia, eu e você não estamos sozinhos. Eu e você não estamos sem direção. Eu e você não estamos abandonados. Eu e você temos Cristo. Aleluia. Eu e você temos Jesus. Aleluia. O autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Aleluia. Mais em cima, no versículo anterior do que nós lemos no início,
em Hebreus capítulo 10, versículo 38, vai nos mostrar o segundo ponto, que fala de como nós não retrocedermos. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Eu li, essa versão é a versão internacional, mas eu queria também ler na versão da linguagem de hoje. Muito interessante, porque ele fala o seguinte: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Interessante essa tradução, porque ele diz que aqueles que ele aceitou, esses vão ter fé, terão fé em mim e viverão. Aleluia! Aleluia! O segundo ponto para nós não retrocedermos, para nós vivermos nessa palavra de afirmação sobre nós, de que nós não fomos chamados para retrocedermos, nós não somos aqueles que retrocedem, nós precisamos ter fé, sermos cheios de fé nele, né? Igual nessa tradução que diz: aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Aleluia! Eu e você, tendo fé em Cristo, em suas palavras, nós viveremos. Aleluia! Viveremos. Nós não morreremos, nós não seremos desamparados, nós viveremos. Aleluia! Aleluia! Romanos capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Tudo é por meio da fé, do começo ao fim. Eu e você fomos aceitos por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Mais do que nunca, nesse momento que estamos vivendo, nós precisamos estar cheios de fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É momento de nós mergulharmos na palavra de Deus. É momento de nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos, orarmos diante do Senhor. O momento que nós estamos vivendo é um momento de rendição, é um momento de reconhecimento dos nossos pecados, de humilhação diante do Senhor. É um momento de nós que achávamos que nós não tínhamos tempo. Quantas vezes nós tivemos desculpa de falar assim: eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a palavra, está tão corrida a minha vida, está tão corrido que eu não tenho tempo de ter comunhão com Deus. Agora nós temos muito tempo, vivendo nessa quarentena e isolamento, né? Tudo sendo fechado, nós trancados agora dentro de casa, com a nossa família. Quer melhor momento do que esse, do que você mergulhar na palavra de Deus, fortalecer a tua fé, orando, clamando, chorando diante do Senhor. É tempo de choro, é tempo de clamar, é tempo de nos humilharmos diante do Senhor, não rasgar apenas nossas vestes, mas rasgar o nosso coração, reconhecendo quão pecador nós somos, quanto nós precisamos e necessitamos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, quero te convidar e te incentivar a viver esse tempo derrubando o teu coração, mergulhando o teu coração diante do Senhor, junto com a tua família. Tu ter esse momento com a tua família, de juntos orarmos ao Senhor. Graças a Deus, nós fomos edificados e fundamentados e com muitas verdades de Deus, sabendo que nós não somos o templo, que a igreja não é o templo, o local, nós somos o templo. Eu e você somos o templo do Senhor, a casa de Deus, a habitação de Deus. E aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente no meio dele. Esse é o momento de nós juntos orarmos, junto com a nossa esposa, os nossos filhos, e clamarmos ao Senhor por cura, por restauração, por libertação sobre a humanidade, para que nesse tempo venha o arrependimento de Deus sobre as vidas. Nós não estamos sendo pegos de surpresa, não tem por que nós ficarmos amedrontados, desesperados,
o nosso Senhor Jesus Cristo nos avisou tudo o que ia acontecer. Nós estamos vivendo os fins dos tempos, são os últimos dias. O amor de muitos se esfriando, peste agora espalhada pela humanidade toda. É tempo de nós nos apegarmos mais a Deus, de fortalecermos a nossa fé para jamais retrocedermos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E é interessante porque, meditando sobre isso, eu fiquei pensando como Deus é bondoso, maravilhoso, que nos guardou. E alguns anos atrás você vai lembrar quanto tempo nós ficamos meditando sobre a vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo nós ficamos meditando e guardando os versículos, decorando e falando isso uns aos outros, e ficamos isso meses, anos, meditando sobre isso. Às vezes até chegamos a murmurar, né? Só falamos sobre isso, não tem outro estudo, não tem outro assunto, só falamos sobre essas coisas. Mas deixe de falar uma coisa, Deus estava nos preparando para esse momento. Sabe por quê? A nossa fé precisa estar apoiada na vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que nós somos fortalecidos, é aí que isso nos sustenta. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e crer naquelas coisas que nós não vemos. A nossa fé é firmada na vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele o qual sempre existiu. Aleluia! Jesus sempre existiu. Quantas vezes nós ficamos meditando sobre essas coisas? Jesus é Deus. Aleluia! Aleluia! Minha fé apoiada sobre isso me traz uma tranquilidade, porque se eu reconheço que Jesus é Deus e que sempre existiu, eu entendo então que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é Deus soberano sobre tudo e sobre todos, Criador de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Nos lembrando que Ele veio como homem nessa terra, andou aqui como um de nós. Aleluia! Jesus se fez homem, como eu e você, e dependeu somente do Espírito Santo de Deus. Não tinha os seus poderes como Deus, ele tinha o poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo sobre ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não tinha pecado algum, aleluia. Essas verdades fortalecem a minha vida, fortalecem a tua vida. Lembrarmos que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui nessa terra sem nenhum pecado, aleluia. Jamais retrocedendo, sempre permanecendo, perseverando, avançando. Esse era o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, dando exemplos, passos para nós seguirmos, nos mostrando que nesses tempos difíceis nós deveríamos viver da mesma forma. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Fez grandes sinais, maravilhas, prodígios. Aleluia. Operando maravilhas entre nós. E Ele morreu pelos nossos pecados. Aleluia. Como essa verdade nos fortalece. Fortalece a nossa fé. Ele morreu pelos meus pecados e os teus pecados, para que fôssemos justificados, perdoados. Aleluia. 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 Jesus morreu pelos nossos pecados. E não somente isso, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, está vivo para todo sempre. A morte não pôde o reter. Ele rompeu com os grilhões da morte. Jesus está vivo. Ele é uma pessoa viva. Aleluia, que ouve, que fala, que anda conosco, que nos toca, que nos fortalece, que nos levanta quando estamos fracos. E o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, ao qual o seu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor, está sentado sobre o trono. Aleluia! Governa sobre tudo e sobre todos, tem o nome acima de todo nome. Essa verdade nos conforta. Aleluia! Nos fortalece. Aleluia! Reconhecemos isso, nosso Senhor é soberano. Aleluia! E só falta uma coisa acontecer. Jesus voltará. Aleluia. Mateus 24:30 fala que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os olhos o verão e o contemplarão. Aleluia. O Filho do Homem vindo com um grande poder e muita glória sobre as nuvens do céu. Esse é o nosso Senhor.
isso está breve para acontecer. Nós precisamos viver em vigilância, é tempo de vigilância, de prontidão, sem sonolência, atentando pelos fatos que têm acontecido, o cumprimento da palavra de Deus. Jesus voltará, nós seremos arrebatados, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Eu queria terminar esse vídeo lendo um salmo, Salmo 121, capítulo 1, que diz o seguinte: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre em alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora como para todo sempre. Essa é a verdade de Deus. Apoia a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Vamos permanecer, vamos perseverar e vamos avançar, em nome do Senhor Jesus. Quero abençoar a tua vida, orar por ti, em nome de Jesus. Lembrando, estava aqui até preparado aqui um texto do Ivan Baker. Queria terminar esse texto, esse vídeo lendo esse texto, dizendo que a igreja não é definida pela quantidade e qualidade das reuniões que celebra, mas pelo contrário, pelo número de reuniões que pode cancelar sem que seus membros percam o papel de sacerdotes e ministros do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós somos chamados. Seja ministro de Deus dentro da tua casa, sacerdote de Deus dentro do teu lar. Reúna a tua família para adorar, para celebrar ao Senhor, para ceiar juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero orar por ti. Em nome de Jesus. Orar por nós, na verdade. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o nosso coração esteja firme. Nesse tempo difícil que temos vivido, Pai, nós não fomos chamados para retroceder. Nós somos chamados para avançar. Somos homens de fé. Aleluia. Não fomos chamados para perdição. E eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada lar, Senhor. Em nome de Jesus. Para que, Senhor, os corações sejam firmados em Tua palavra. Cheios de fé, em nome de Jesus. As famílias sejam guardadas, como lemos nesse Salmos, em nome de Jesus. Porque o Senhor não dorme. O Senhor está acordado, vigilante, cuidando de nós. Sejamos guardados, Senhor, em nome de Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Você foi fortalecido por essa palavra? Deixe aqui seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você ser alertado nos próximos vídeos que a gente colocar. E Deus abençoe vocês.